Sua vida inspira ou é um obstáculo para o Evangelho? Você, minha irmã, você tem uma fé inspiradora ou é um mau testemunho? Você, meu irmão, você atrai as pessoas para Jesus ou os afasta das boas notícias de Deus para o mundo? Boa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 3 João. Terceira carta de João é antes do Apocalipse. É um capítulo só. Nós vamos ter a oportunidade, a graça de ler um livro inteiro da Bíblia. Ó, que bênção. 3 João diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que testemunharam da sua fidelidade, de como você continua vivendo na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não conhecê-los. Eles testemunharam à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se ajudá-los na viagem deles, de modo que honre a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Portanto, devemos acolher irmãos como estes com hospitalidade, para que nos tornemos cooperadores da verdade. Versículo 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o primeiro entre eles, não nos recebe. Quanto a isso, se eu for aí, chamarei a atenção dele para o que ele tem feito, depreciando-nos com palavras maldosas. Não satisfeito com se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los, expulsando-os da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele, porém, que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos testemunham bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito a escrever a você, mas não desejo fazê-lo com tinta e pena. Em vez disso, espero visitá-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um, nome por nome. Amém. Uma curiosidade, estava pesquisando, em julho do ano passado, eu preguei uma mensagem com o título A Senhora e os seus 2 filhos, que foi sobre 2 João. No começo de julho, está disponível no canal da igreja, e um ano depois, agora eu tenho a oportunidade de dar sequência. Hoje nós vamos observar essa terceira carta de João, que foi escrita entre o ano 80 ou o ano 90 depois de Cristo, na região de Éfeso, região pela qual foi o endereço dos últimos dias do apóstolo João. E ele escreveu provavelmente depois de já ter escrito o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de João. Contudo, ao contrário do evangelho, que é uma carta para todos, é uma carta aberta, ao contrário da segunda carta de João, que é uma carta destinada a uma igreja local da região de Éfeso,
A terceira carta de João, essa que nós vamos nos debruçar hoje, ela é uma carta pessoal, ela é uma carta particular. Ela foi uma carta escrita para Gaio. Não é uma carta que foi destinada a priori para toda uma região ou para toda a igreja. Mas era uma carta endereçada a um amigo pessoal de João, a quem João muito amava. E isso faz diferença lá no final da mensagem, guarda isso. Não é uma carta aberta, é uma carta pessoal. Dito isso, 3 João também, ela tem uma outra curiosidade, é a menor carta do Novo Testamento. Acabamos de ler a menor carta do Novo Testamento. E ela traz uma noção de comunidade e da responsabilidade e hospitalidade cristã. Aliás, quando você lê de bate-pronto, 3ª carta de João, a ideia é que se fale sobre hospitalidade. E eu até queria falar sobre hospitalidade, nós vamos ter a oportunidade de viver isso em agosto, quando nós vamos receber, acolher os nossos missionários. Mas eu quero falar sobre influência. Quero falar sobre esse poder, essa capacidade, essa habilidade de influenciar outro. Poder da influência e como por vezes nós somos tanto vítimas, como outrora nós somos algozes. Influência, ainda mais numa era tão midiática como a nossa, é um tema que eu entendo ser pertinente refletir. Como a igreja deve pensar biblicamente sobre não só o poder da influência, mas a responsabilidade da influência. Aos que frequentam essa igreja, ou aos que são já membros dessa igreja, influenciamos. Você influencia alguém? O que você acha? Como nós influenciamos? Por que nós influenciamos? Ou, dependendo da sua resposta, por que você não influencia? Somos influenciáveis? Aí afeta o ego de alguns. O que esse assunto importa para nós hoje? Influência é a capacidade ou a habilidade de você afetar decisões e comportamentos de outras pessoas. Influência é a sua capacidade de você afetar decisões ou comportamento de outros. Você vê isso muito claramente na moda, quanto à estética. Um corte de cabelo, um tipo de roupa, um tipo de adereço. Quando viraliza, todos querem copiar. Por quê? Porque geralmente algumas marcas contratam um influenciador, função essa, profissão essa que não existia até o século passado, acredite, eu vim de lá, e que hoje gera muito lucro e receita e dinheiro. Existe moda evangélica, existe roupa hoje evangélica, existe produtos destinados ao segmento religioso para influenciar, afetar o seu comportamento, suas decisões, quanto ao que você deve pensar, ler, vestir e ouvir. Influência, eu acredito ser um tema muito pertinente para nós, como cristãos, amadurecer sobre isso. Eu estava pesquisando um dos significados sobre o influência, olha que interessante que eu achei. Um dos significados de influência, que vem de fluir, é fazer fluir, correr para dentro dele. Olha que interessante. Influência tem como um dos significados pessoas que têm uma voz tão poderosa que ecoa dentro de você, que corre para dentro de você. E isso pode ser positivo, como pode ser negativo. Por isso nós devemos abrir os nossos olhos e vigiar. Nessa carta, a 3ª carta de João, eu quero focar, eu quero com você observar e refletir alguns
personagens dessa carta que nós acabamos de ler. O primeiro é o amigo de João. O primeiro personagem que eu quero pensar e destacar aqui é Gaio. Como nós vemos logo na apresentação, lembra que é uma carta pessoal? Então logo que você abre 3 João, você vai ler entre o versículo 1 e 4, sobre o destinatário. Alguém que é amigo, alguém que tem uma fé saudável, alguém que vive de acordo com a verdade. Olha só, já pensou alguém olhar para você e falar, olha, aquela pessoa, ela não apenas discursa sobre a verdade, mas o que eu vejo nela, ela vive de acordo com o que diz. Ela vive de acordo com o que ela prega. Ela vive de acordo com o que ela posta, quando ela se diz uma pessoa cristã. Ela vive de acordo com a verdade. Essa é a primeira característica desse personagem, amigo pessoal do evangelista. Que interessante isso. E como nós sabemos disso? Como que João pôde detectar, identificar que Gaio era alguém que vivia de acordo com a verdade e sabia que estava com um estado espiritual saudável, já que eles não moravam perto, eles moravam numa outra região, cada um em uma região, justamente porque pessoas que passaram pela casa de Gaio testemunharam dele a João, falaram dele. Gaio foi assunto na mesa de João. Outra característica de Gaio, nós vemos no versículo 5 e 6, Gaio era hospitaleiro. Ele era hospitaleiro, e mais uma vez, como isso pode estar sendo registrado numa carta escrita por alguém que morava longe? Porque Gaio era assunto na mesa de João. Quem conhecia Gaio, falava dele. Fui bem recebido, fui bem acolhido. Ele me apoiou, ele me deu suporte, enquanto eu estava em missão. A igreja testemunhava sobre Gaio. Que privilégio, que bênção. Gaio era alguém que se apresentava como amigo. Tanto é que as pessoas testemunhavam desse amor. Uma amizade que supre necessidades. Suporte de quem também está na missão. Gaio morava numa região que era trânsito para várias outras regiões, então era comum, não era difícil, pessoas que estavam em viagens missionárias, ou mestres que estavam compartilhando o evangelho, paravam, sentiam a necessidade de fazer um pit stop, uma parada estratégica, e tinha Gaio como referência. Nos versículos 3 e 6, nós observamos que a vida de Gaio era assunto que inspirava outros. Tanto era que João teve que escrever para ele, não escreveu para os outros, como o Evangelho, como a segunda carta de João, como a própria primeira carta de João. Depois de todas as cartas, depois de tudo que João produziu, ele disse assim, vou escrever para Gaio. Tanto de coisa que eu estou ouvindo dele, tanto de coisa que eu estou ouvindo sobre ele, eu vou dividir isso com ele, eu vou compartilhar. Esse amor carrega e demonstra na vida dos outros. O amor transborda. Além de ser uma característica pessoal, transbordava em cuidado, em ajuda na vida de outros. Como é bênção na vida de alguém que conhece ou tem um Gaio na sua vida. Você conhece alguém em nosso meio que você possa identificar como Gaio? Você já agradeceu a Deus por ele?
Você consegue parar na correria do seu dia a dia para observar as pessoas que são bênçãos de Deus na sua vida? Você já falou para essas pessoas? Da mesma forma como João compartilha e fala: olha, não tem alegria maior de ouvir esse testemunho que os outros estão falando de você. Como você é precioso. Você já fez isso? Você já parou? Se você não tem, irmãos, ore por isso, para que Deus te presenteie com amigos de verdade. E que ao tê-los, você possa reconhecê-los, honrá-los, cuidá-los, ser instrumento de Deus também na vida dessas pessoas. Porém, Gaio não é o único personagem da terceira carta de João. A partir do versículo 9, nós temos um segundo personagem da carta, Diótrefes, que gostava de ser o centro das atenções e se recusava a receber o discípulo João. Algumas versões vai falar que Diótrefes gostava de ter a primazia, gostava de ser o centro das atenções. Diótrefes queria toda a atenção para ele. Tanto é que a partir do versículo 9, não fala apenas dessa característica de Diótrefes, mas também como Diótrefes agia. A partir de um coração vaidoso, ele manipulava outros dentro da igreja. Ele impedia a igreja de receber os missionários, e quem quisesse ajudar os missionários, ele expulsava da igreja. Diótrefes agia como se fosse o dono da igreja. Existem pessoas assim também, que também têm e constroem uma reputação, deixando cicatrizes, traumas e feridas em muita gente. Estatisticamente, se fosse uma denominação, os desigrejados no nosso país seriam a segunda ou a maior denominação cristã. É muita gente saindo machucada das nossas igrejas. Nós temos que honrar e agradecer pelos Gaios, mas vigiar e ficar atento aos Diótrefes. Já disse o poeta numa música popular brasileira que o narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. Por quê? Porque ele só gosta de ouvir e ver tudo aquilo que reflete a sua própria imagem. Eu gosto de andar com pessoas que refletem o meu discurso. Eu gosto de andar com pessoas que têm a mesma ideia do que eu. Eu gosto de andar com pessoas que vestem igual a mim. Eu gosto de andar com pessoas que falam do mesmo tipo e entonação que eu. Eu gosto de andar com pessoas que têm os mesmos gostos do que eu. Eu não gosto do diferente. Eu gosto de espelhos. E da mesma forma como o mito de Narciso, que ao se apaixonar pela sua própria imagem nas águas, morreu afogado. Tem pessoas que morrem na sua arrogância e na sua vaidade, e agem como se fossem mortos-vivos dentro de uma comunidade, manipulando, difamando, distorcendo, desviando pessoas da missão. E quem quer ajudar, ele cancela. Nos versículos 9 e 10, mostra que Diótrefes faz acusações, porque não quer dividir a atenção com ninguém. Ele manipula, ele cala, ele expulsa, ele cancela. Ele usa a sua influência para manter todos presos a ele. E quem discordar, expulsa. Triste isso. Que Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia, que Deus derrame graça, que Deus derrame mais amor, que Deus plante e semeie mais Gaio entre nós. Para que suscite no coração do próprio Cristo a alegria que João teve, para que, quem sabe, Jesus possa falar: não há alegria maior
de ver os meus filhos vivendo de acordo com a verdade. Ele não estava, Diótrefes, engajado na missão de Deus. Diótrefes não estava interessado em participar nos planos de Deus para a redenção do mundo. Por isso que ele não apenas, além de não ajudar, ele impedia quem queria ajudar, e quem ajudasse ele expulsava. Miserável. Joio no meio do trigo, com voz, com influência. Diótrefes não queria dividir a atenção que ele tinha com ninguém. Ele era um obstáculo para o trabalho do anúncio do Evangelho. Por isso eu quero que você anote aí. Quem vive pelo nome não se ocupa em buscar renome, mas serve ao próximo por amor a Cristo. Quem vive pelo nome do Senhor não está interessado em reputação pessoal, mas se apresenta como servo por amor de Cristo Jesus. Reparem no versículo 11. Irmãos, 3 João, no versículo 11, mostra o seguinte: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. O que João quer mostrar aqui? Ele começa dizendo a nossa potência de ser influenciado. Sim, você pode ser influenciado. Você é uma pessoa influenciável. Algumas mais fáceis do que as outras. Mas não se engane, querido. Você é influenciável. Por isso o alerta. Por isso a advertência. Não imite o que é mal. Por quê? Porque você pode cair nessa cilada. Porque você tem esse risco de, sem querer querendo, estar copiando um modelo que não é de discípulo de Jesus, mas é de um miserável, que atrapalha, que impede, e é um obstáculo no anúncio do Evangelho. Mas no fim também desse versículo, aliás, para quem tem a Bíblia na versão NVT, esse versículo 11, ele diz o seguinte: não deixe que esse mau exemplo o influencie. Na Bíblia Nova Versão Transformadora, diz claramente: não deixe que o mau exemplo te influencie. Você já ouviu falar alguém que justifica estar longe da comunidade, do povo de Deus, alguém que está fora do corpo de Cristo, justifica falando: olha, eu fui maltratado, eu fui machucado, eu fui roubado, eu fui enganado por conta de uma outra pessoa, e isso afetou a minha fé, e eu saí da igreja. Eu vi que todo mundo era hipócrita, e eu saí fora. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que foram humilhadas, e por isso abandonaram a noiva do Cristo. Não convivo mais lá, não vivo mais lá. Não deixe que maus exemplos te influencie. Não imite o que é mal. Se a pior coisa que o mal pode te fazer, querido, não é te machucar. A pior coisa que o mal pode te fazer não é te humilhar. A pior coisa que o mal pode te fazer não é te traumatizar, não é te roubar. A pior coisa que o mal pode te fazer é te fazer mal também. É você se tornar um igual, um discípulo do mal. Alguém que segue os passos e se torna distorcido, corrompido, distante daquele que é santo, misericordioso, justo e bom. Por isso que
o apóstolo aqui, ele está alertando, ele está advertindo, não imite o que é mal. Apesar do mal, vença o mal com o bem. E aí no versículo 11, ele descreve claramente, aquele que faz o bem é de Deus. Não é porque é bom, é porque pertence a Deus. E aquele, porém, que faz o mal, não viu a Deus. E em algumas versões, diz que aquele que faz o mal não conheceu a Deus. Acha que sabe sobre Deus, mas não conheceu a Deus. É diferente. É diferente. Tanto é que hoje existe, olha só, estava vendo na internet, curso sobre Jesus e o cristianismo. E quem era o professor responsável? Um filósofo ateu. Um filósofo ateu tem um curso falando sobre Jesus e o cristianismo. Porque saber sobre não é igual se relacionar com. Saber sobre Jesus é diferente de se relacionar com Jesus. Diótrefes era alguém da igreja, com certeza já tinha ouvido falar sobre Jesus, sabia sobre Jesus, mas não se relacionava com Jesus. Por isso agia contrário. Por isso agia de uma forma que se apresentava como um obstáculo ao Evangelho. Precisamos ter discernimento quanto àqueles que têm vozes que correm para dentro de nós. Você precisa discernir as vozes que você ouve. Você precisa ter sabedoria, não abrir as portas do seu coração para todo mundo que quer te ajudar. Tem muita gente só curiosa. Tem muita gente que não está interessada em acolher, em cuidar. Tem gente interessada em só comandar, manipular, usar e descartar. Cuidado, tenha discernimento, não imite o que é mal. Se você pertence a Deus, faça o bem. E se você se percebe agindo de uma maneira má, cuidado, você pode não conhecer a Deus, mas saber muito sobre Ele. Vigia. O versículo vem após o apóstolo falar de Diótrefes, alguém que estava dentro da igreja. Essa recomendação do versículo 11, essa advertência de faça o bem, não faça o mal, vem depois de João falar sobre Diótrefes. Vem depois de apresentar um personagem que tinha influência retórica, mas não tinha relacionamento com Deus. Olha o perigo disso. Abram em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse versículo me gela a espinha. Mostra claramente pessoas que produzem em nome de Deus, realizam coisas extraordinárias em nome de Deus, operam até sinais sobrenaturais, eles expulsam demônios, eles realizam milagres, mas no secreto do seu quarto, Deus sempre o esperou e nunca o viu lá.
Qual foi a última vez que você teve um encontro com Jesus, só você e Ele na sua casa? Quando foi que você fechou a porta do seu quarto para ter um momento com Jesus? Quando foi e como é que você alimenta o seu relacionamento com Deus? Já pensou? Você chega lá, no último dia, com o currículo, o portfólio. Sabe o que é portfólio? Você chega lá com tudo que você produziu. Pensou, eu chego lá, está aqui, ó, os esboços das minhas pregações, tudo que eu já fiz pela igreja, está aqui. Deus vai pegar e falar assim, mas quem é você? Eu não te conheço, sai daqui. Sai daqui. Se afasta de mim. Eu não vejo o sangue do meu filho em você. Não te conheço. Pesado, né? Ninguém é neutro. Todos nós temos poder e potencial para influenciar e ser influenciado. Eu digo aos meus alunos do ensino médio, não sei quantos estão aqui, que neutro, só detergente. O resto, ninguém. Ah, você não acredita em neutralidade? Só quando eu lavo louça. Todos nós temos potencial para influenciar e todos nós temos o potencial de ser influenciável. A questão é se eu estou sendo uma boa influência e se eu estou sabendo discernir as vozes que correm para dentro do meu coração. Você já percebeu pessoas que falam pouco, mas tem um eco dentro da gente que tem a capacidade de estragar o seu dia? Já encontrou pessoas assim que parecem urubu? Como também tem pessoas como Gaio, que você está mal e ela tem a sensibilidade de te acolher, de te abraçar, de ser instrumento de Deus, de cura na sua vida. E você falar, ô Senhor, como eu precisava de um irmão assim. Obrigado, Senhor. Em que fica notório, o que fica em evidência é o amor, o cuidado. Todos nós temos esse potencial de influenciar e ser influenciado. Certifique-se que as suas influências te movem para um relacionamento e para a missão de Deus no mundo. Certifique-se, vigia, a responsabilidade é sua de saber se os seus relacionamentos te trazem e te levam para mais perto de Deus e o que Deus está fazendo no mundo. Em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus falando, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha, sai fora. Sai fora. Nós temos uma dificuldade, o ouvinte contemporâneo, o leitor da Bíblia de hoje, ele tem uma dificuldade por um monte de influências ideológicas. Não, porque Deus aceita todo mundo, porque Deus aceita, porque Deus tem que aceitar, porque o coração de Deus é gigante, o amor. Deus aceita e transforma. Aquele que, ao se encontrar com Cristo, não foi transformado, não conhece a Deus, não se encontrou com Cristo. Nós temos que ir além da mensagem superficial que Deus aceita como está, aceita você como está e te transforma. Transforma o seu caráter. Transforma a sua vida no íntimo. Não existe área na vida de um ser humano em que Deus não possa falar, eu sou o Senhor. Eu posso tocar e transformar, eu posso curar, eu posso remir, eu posso escrever uma nova história na sua vida. Não existe pessoas que ao se encontrarem com Cristo não mudaram.
Deus aceita aqueles que se rendem e por isso são transformados. Porque Deus aceita os que se arrependem, mas não tolera o pecado. Anota aí. A igreja é feita de testemunhas que influenciam. O problema é quando quem quer ser o centro esquece quem é o cabeça. Diótrefes queria ser o centro das atenções. E quantas igrejas e quantos ministérios Cristo não é mais o centro. Quantas vidas de pessoas que vão religiosamente, semanalmente na igreja, mas você olha, Cristo não é o centro. Está do lado. Está ali no canto, está encaixado na agenda. Jesus é quase está ali. É uma decoração. Tem gente que ouviu aquela mensagem, quando ouviu pela primeira vez sobre Jesus, você quer aceitar Jesus no seu coração? Aí a pessoa, na hora, ela fala assim, sim, eu aceito Jesus no meu coração. E aí, dependendo do pregador, ele vai falar assim, então, ora comigo, eu abro as portas do meu coração para o Senhor entrar. O problema é que 98% para aí. E não para. A mensagem não para. Jesus não entra na sua vida para ser um objeto de decoração. Ele entra no seu coração e começa uma reforma. Ele coloca uma placa sobre nova direção. E derruba a parede. E afasta armário. Quebra móveis e faz tudo de novo. Porque do contrário, você não conhece a Deus. Pode saber sobre Ele, pode falar sobre Ele, pode manipular outros, você pode estar dentro, mas você não o conhece. A ironia, sabe qual é a ironia? Ele também não te conhece. Ele também vai falar, sai daqui, eu não te conheço. Por isso anote. Quero que você faça 2 anotações aí. 2 marcas de uma vida que inspira. 2 marcas de uma vida que inspira. Para você ter como critério de vozes que você acolhe, de pessoas que falam e as suas falas correm para dentro do seu coração. Primeira característica. Vidas que inspiram, guiam outros para Jesus. Influências tóxicas apontam para si mesmas. Você pode perceber isso. Numa das quartas-feiras eu compartilhei com os irmãos que eu tenho dificuldade. Eu não estou condenando aqui, não sei se eu devia estar falando isso, mas eu tenho dificuldade com ministérios que levam nome pessoal. Sabe, Ministério Leonardo Rodrigues. Acho brega. Acho cafona, mas eu acho que, sabe, não tem nada a ver. Tem nada a ver, nada a ver. Para ser educado, para não tomar hate aí. Pessoas que te inspiram e guiam outros para Jesus. Discípulos verdadeiros. Mas há aqueles que são tóxicos, e manipulam, e apontam para si mesmos. E ao invés de se apresentarem como farol, e mostrar para onde você deve ir, para Jesus, vivem a buscar holofotes. Olha para mim, me ouve, faça o que eu digo. De um coração movido somente pela vaidade. O segundo critério é vidas que inspiram, fazem discípulos. É uma ordenança de Jesus. Ide e fazei discípulos. Não é opcional para uma igreja. Uma igreja que lê a Bíblia faz discípulos. Não é, sabe, não, a gente faz isso. Nós confundimos o que deve ser prioritário com tudo aquilo que é secundário. Fazer discípulo
é o fruto mais saudável de uma igreja. Uma igreja não de frequentadores, uma igreja não de curiosos, uma igreja não de religiosos, uma igreja de discípulos, de pessoas que seguem os passos de Jesus e querem viver como ele viveu. Os que influenciam para o mal mantêm os outros presos. Sabe por quê? Porque vidas que inspiram fazem discípulos para a missão. Vidas que inspiram capacitam você para anunciar Jesus. Quer um exemplo? Demétrio estava com João. João discipulou Demétrio e falou: Demétrio, pode ir. E Demétrio foi. Estava em viagem e parou na casa de Gaio. João não manteve Demétrio com ele. João capacitou, discipulou Demétrio e Demétrio saiu a viver pelo nome. Você vive pelo nome? O nome sobre todo nome? A missão de Jesus é a sua missão? O propósito de Jesus é o seu propósito? A missão que Deus confiou à igreja é sua missão pessoal ou não? Se você pensa, irmãos, e aqui com certeza não tem, deve ter nas igrejas restantes dessa avenida, mas na nossa não. Mas se em algum dia você pensou coisas do tipo, isso é para a igreja resolver. Você já não percebeu que você já nem mais se vê pertencente a ela, responsável dela, parte dela. É óbvio que eu não vou citar nomes, mas é interessante, eu estava falando com uma pessoa que eu amo muito e está afastada. E eu falei para essa pessoa, e aí? A intimidade é horrível, né? Quando você tem intimidade, né? É legal quando você não tem, que você é mais educadinho, mas quando você tem... Falei, e aí? Toma vergonha na cara quando? E aí? Vai voltar quando? Não, eu estou vendo pela internet. Aí eu falei, irmão, eu vou falar com o pessoal lá da técnica para melhorar o sinal da transmissão, para que quando a igreja subir, eu não vou conseguir garantir se a gente vai conseguir transmitir, porque você vai continuar assistindo a igreja. A igreja vai subir e você vai continuar assistindo. Eu não sei se tem internet lá. Mas tomara que aonde você estiver, você consiga ver o sinal. Mas é melhor você tomar uma decisão. É melhor você tomar uma decisão para a sua vida e voltar para os caminhos do Senhor. Nós devemos capacitar, discipular, não só os outros, mas também os da nossa família, os da nossa casa. Uma igreja, que vê um problema muito comum nas igrejas, ela não tem a percepção dos tempos e ela falha em discipular as próximas gerações. Então tem igrejas que têm um gap. Funciona muito bem, mas por não preparar outros, aqueles que estão muito bem, queridos, você que se acha o cara, o bichão, eu sou o cara do evangelho, você vai morrer. Você vai envelhecer. E se você não preparar outros, tudo que você fez foi desperdício. Se essa igreja não preparar novos discípulos, novos missionários, novos pastores, o tempo passa, a gente envelhece e acabou. Muitos lugares, as igrejas estão fechando. Na Europa, muitas igrejas estão virando bares, livrarias, pista de skate. Muitas igrejas estão sendo vendidas para virar vergonha para o evangelho. Sabe por quê? Porque tinham pessoas muito boas, mas tão boas, que elas acharam, não precisamos de mais ninguém. Dou conta. E não preparou discípulos. O tempo não para. O tempo não para.
ore para os próximos pastores dessa igreja. Ore para os próximos missionários dessa igreja. Ore para que seja uma igreja saudável e que gere e faça discípulos, em nome de Jesus. Devemos inspirar outros a levarem o Evangelho e não os capturar para manter uma audiência. Porque se conhecemos a Deus é porque entendemos que sem Ele nada podemos. A capacidade de poder fazer algo para o reino vem do Senhor. A capacidade que você tem de fazer algo, nem isso é mérito seu. É graça e bondade do Senhor. Mas o que você é chamado a fazer? O que eu sou chamado a fazer? Na missão de Deus no mundo, Deus tem um plano de redenção no mundo. Aí eu tenho duas opções. No plano de Deus para redentor, o plano redentivo de Deus para salvar o mundo, eu, Leonardo, sou o protagonista. Como diz uma amiga minha, too much, hein? Menos. Abram aí comigo em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos falar de poder, de ser cheios do Espírito. Atos 1:8, mas receberão poder, oh glória, quando o Espírito Santo descer. Quem aqui é convertido, você tem o Espírito Santo de Deus para te encher de poder. Para quê? Para lacrar? Não. Continua o versículo aí. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão o quê? Podem falar, igreja. Testemunhas. Há alguma versão aqui em que está protagonista? Ator principal? Nem para testemunhar a gente serve sozinho. Para testemunhar, eu preciso de poder do Espírito Santo. Eu estava lembrando aqui, isso não está no meu roteiro. Quando eu era pré-adolescente, eu tinha um melhor amigo. E a mãe dele era uma referência para mim. Das referências que eu tinha, a mãe dele, Dona Lourdes, era uma referência para mim. E eu pedi para ela me discipular. Nem sabia o que era isso. Mas eu ouvi, achei legal, pedi para ela. E ela me acompanhava toda semana. Aí quando chegou no roteiro que ela fez, no último estudo, eu perguntei: eu já acabou? Eu já sou um discípulo? Ela assim, falta uma última etapa. Eu falei, qual? Você pode se considerar um discípulo quando você tiver coragem, publicamente, de falar sobre Jesus. Porque eu era muito tímido. Eu era uma ostra. Todas as apresentações, todas as fotos que minha mãe tem de apresentação da igreja de criança, eu estou na legenda só. Eu não apareço. Eu toco bateria porque era o instrumento que ficava atrás. Eu sempre fui muito tímido. Deus nos capacita a pegar um microfone e falar, se for preciso, sobre Jesus. Não há mérito nenhum, não há protagonismo nenhum. Deus pode te encher de poder para ser uma excelente testemunha. Mas a sua ruína é todas as vezes que você quer se candidatar a ser um protagonista da obra do Cristo, da obra do Senhor. Por isso, anote aí. Precisamos escolher se na obra redentora de Deus queremos ser excelentes coadjuvantes ou protagonistas miseráveis.
A obra é dele. Irmãos, a obra é do Cristo. A missão é de Deus. E quem o conhece ganha sentido e propósito em sua obra de redenção. Por isso o servimos. Nós ganhamos sentidos ao apontar para o Salvador. Olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele mudou a minha vida. Ele me encheu de poder. E hoje eu consigo fazer coisas que eram para mim inimagináveis. Irmãos, eu não sei se você já pensou muito sobre Jesus. Mas eu quero dividir uma coisa com você sobre Jesus, que é constrangedor. Para mim é constrangedor. Todos aqui sabem que Jesus ressuscitou. Todos sabem aqui que Jesus subiu aos céus. Amém? Você já parou para pensar que quando Jesus subiu ao céu, ele não era mais o mesmo que quando encarnou? Ou você acha que quando Jesus subiu aos céus, ele voltou ao estado pré-encarnado? Vou explicar melhor. Imagino eu, cenas da minha cabeça agora, tá? Quando um anjo no céu fica sabendo do plano da Trindade para salvar a humanidade. Fico imaginando um anjo no céu contando para outro: você viu o que você ficou sabendo? Jesus vai descer. Ele vai sair do trono e ele vai descer. É inadmissível, mas para isso para entrar lá, ele vai ter que abrir mão disso aqui, ele vai ter que diminuir, ele vai ter que viver. Eu vou falar com ele. Aí imagina o anjo, Jesus no trono. Eu fiquei sabendo que o Senhor está pensando em descer para salvá-los. É verdade. Só assim eles vão ter chance de ter uma nova vida e um relacionamento comigo. Mas o Senhor não pode ir. E por que eu não posso? Jesus, com todo respeito, o Senhor já pensou? O Senhor vai abrir mão disso aqui por causa daquelas pessoas corrompidas, distorcidas, que escolheram pecar, sujas? O Senhor vai abrir mão do paraíso, da glória? O Senhor vai abrir mão da coroa para descer? Vou abrir mão. Não, mas o Senhor não está entendendo. O Senhor vai abrir mão da glória? O Senhor vai chegar lá? Eles vão te trair. Eles vão vender. Eles vão te chicotear. Eles vão cuspir em você. Eles vão bater no Senhor. O Senhor que é santo, que os anjos se dobram, os anjos não param de cantar. O Senhor que é soberano, o Senhor que tem as galáxias, o universo está na palma da sua mão. O Senhor vai descer para morrer? Eu vou. Não, mas o Senhor não está entendendo. O que eu não estou entendendo? Nós estamos na eternidade. Para o Senhor descer, o Senhor vai entrar no tempo. E quando o Senhor entra no tempo, o Senhor vai voltar com cicatrizes do tempo. O Senhor vai voltar com um vestido de humanidade. Porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Quando ele ressuscitou, Tomé duvidou de que era o Cristo. O que Jesus falou? Toca aqui, Tomé. Toca. Quando nós fomos para o céu, naquele ambiente santo da presença de Deus, Jesus vai carregar cicatrizes. E aí o anjo fala: Jesus, você não está entendendo. O Senhor é cheio de glória. E o Senhor está disposto a mudar a sua forma. Voltar com marcas do tempo que vai ficar para a eternidade. O Senhor vai ser marcado. Para a eternidade o Senhor vai carregar cicatrizes por aqueles que te traíram. Pela eternidade o Senhor vai voltar e o Senhor vai carregar essa humanidade.
Humanidade essa que te abandonou. O Senhor está disposto a mudar? A se diminuir? O Senhor é o rei. Sim, eu estou. A obra é dele, queridos. Ele pagou um alto preço. O Jesus que nós vamos encontrar, ele tem cicatrizes da crucificação. O Jesus que nós vamos encontrar, nós vamos nos identificar, porque nós vamos ver um Deus homem. E é constrangedor. Porque diante de todos os seres celestiais que nós vamos ver, queridos, o único que vai carregar traços de humanidade e uma marca de dor é o nosso Senhor. E foi por mim e foi por você. Como que eu vou ousar dizer que eu sou o protagonista de alguma coisa? Nós podemos ser excelentes coadjuvantes. Por isso, ao entender a obra de Jesus na cruz por nós, tudo aqui passa a ser, a forma como nós vivemos e servimos é uma honra. É uma honra, Senhor, falar em Teu nome. Os queridos do Boas-Vindas, a primeira imagem que muitas pessoas têm do povo de Deus é o seu sorriso. Que honra! O pessoal que fica aqui no estacionamento, recebendo as pessoas que estão chegando de carro. Para muita gente, a forma como você cumprimenta é Jesus se apresentando pela primeira vez àquela pessoa. Que honra! As pessoas, as irmãs da cozinha, incansáveis. Vocês são responsáveis por alimentar um ambiente acolhedor, de comunhão. E nós podemos ver as virtudes de Cristo nisso. Que honra! As pessoas da limpeza, que limpam a igreja, limpam a casa do Senhor. Que honra! Você pode ser motivo de deboche por levar o nome de Jesus para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua família. Que honra! Que honra! Porque qualquer humilhação, qualquer tribulação é momentâneo e não se compara com a glória que há de ser revelada por causa de Jesus. É por causa de Jesus que Deus permite pessoas pequenas como eu e você de se aproximar. É tudo sobre Ele. E Ele, ao nos encher de poder, o máximo que nós podemos ser para tirar 10 testemunhas fiéis. Mas ainda também tem um terceiro personagem, Demétrio. Versículo 12. 3 João. Diz o seguinte: quanto a Demétrio, todos testemunham bem dele. Demétrio também era assunto na boca dos outros. E a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio só aparece no versículo 12, e tem registro de alguém que sua comunidade testifica, admira e referenda como alguém digno de confiança. Já pensou a sua igreja falar de você, falar assim, naquela pessoa lá, pode confiar. A igreja do Senhor está falando, aquela pessoa lá, aquela pessoa é de confiança. Ela é alguém que conheceu a Deus. Ela é da nossa comunidade. Ela é alguém que nós depositamos a nossa confiança. Agora, olha o interessante. Dos personagens que influenciam outros, Gaio, Diótrefes, Demétrio,
Gaio e Demétrio não falam de si. Eles não promovem os seus nomes. Então como que está escrito? Se está escrito é para promover o nome de Gaio e promover o nome de Demétrio. Lembra do começo da mensagem? Não é uma carta aberta, é uma carta privada, é uma carta pessoal. Se não fosse, nem os nomes de Gaio e Demétrio nós provavelmente saberíamos. É uma carta que vazou. Caiu na internet. 3 João. Mas era assunto da comunidade do Cristo. Aquela pessoa é reconhecida pelo seu amor. Aquela pessoa é digna de confiança porque a própria verdade testemunha a favor dela. Gaio se torna uma referência de amor aos que vivem pela obra. Demétrio, uma referência de compromisso com a verdade na obra de Deus. Há uma expressão que frequentemente se usa na internet, ainda mais no movimento coach, que é atribuída, eu não sei se é verdade a autoria, mas é atribuída ao filósofo chinês Confúcio, que diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E o que significa isso? Que as ações têm um impacto muito maior do que as palavras. Que podemos concluir que, ao falar sobre influenciadores na casa de Deus, eu quero apontar ainda mais um personagem em que o exemplo me arrastou. Na verdade, eu não sei se é mais um personagem. São outros tantos que eu não sei quantos são. Em 3 João, além de Gaio, além de Diótrefes, além de Demétrio, tem um punhado de personagens que não aparecem suas identidades aqui. Leia comigo versículos 5, 6 e 7. Amado, João falando para Gaio, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Quantos irmãos? Apesar de não conhecê-los, eles testemunharam à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se ajudá-los na viagem deles, de modo que honre a Deus. Versículo 7. Pois foi por causa do nome que eles saíram. Sem receber ajuda alguma dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, com hospitalidade, para que nos tornemos cooperadores da verdade. Em algumas versões está cooperadores daqueles que ensinam a verdade. Irmãos, não sei quem são, não sei quantos são, não procuram holofotes para si, não têm ministérios com seus próprios nomes pessoais. São irmãos que têm a sua vida entregue a viver em missão por causa do nome, em serviço por causa do nome, com o estilo de vida por causa do nome. Nomes deixados de lado por causa do nome. Reputações deixadas de lado por causa do nome. E isso por quê? Porque no compartilhar do Evangelho, no anúncio do reino, aqueles que conhecem a Deus testemunham sobre Jesus. Eu tenho dificuldade, queridos. Já falei aqui de pessoas que ficam promovendo o seu próprio nome, mas eu também tenho dificuldades, pessoas que ficam promovendo personagens, outros personagens, mesmo que cristãos. Tenho dificuldade de irmãos que brigam com irmãos por nomes que não são o de Cristo, mas são de teólogos. Tenho dificuldade de pessoas que abrem mão da comunhão para abraçar uma teologia e desdenham daquilo que Jesus falou. O que Jesus falou? Que nós seríamos reconhecidos pelo quê? Pelo amor. É a nossa capacidade de amar que mostra para o mundo
nós conhecemos a Deus. E por isso fazemos o bem. Por isso nós nos amamos. Por isso que às vezes nós nos suportamos em amor. Por causa do Cristo. Você não tem que me amar porque eu sou bom. Você tem que me amar por causa do Cristo. Nós temos que brigar, entre aspas, por nos manter unidos em amor. Esse é o maior sinal de uma comunidade que é discípulo de Jesus. Na obra do Cristo, é Ele que fica em evidência. Abram comigo em João 3, versículos 30 e 31. O Evangelho, tá? O Evangelho de João, capítulo 3, lá para baixo, 30 e 31. João Batista falando, tá? Mais claro, é necessário, é preciso, é importante, é imprescindível que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto, Jesus, está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Nós não devemos lutar para promover nossas ideias e palavras. Nós devemos nos perseverar, nos manter fiéis para anunciar as palavras daquele que veio do alto. Por isso que a Bíblia é conhecida como revelação. Não é criação humana, é revelação de Deus à humanidade. Nós devemos viver para isso. Para que Ele cresça. Só Ele cresça. E quanto a nós, eu, você que está em casa, somos Gaio? Somos Demétrios? Será que você é alguém que, como Gaio, suporta e ajuda e apoia outros irmãos? Ou você é um Demétrio e sai e vive de acordo e ensina a verdade? Ou você é um Diótrefes? Tem uma ilustração que eu não consegui achar, muito interessante, falando sobre a missão de Deus no mundo, que é um poço, e aí tem pessoas que são os missionários, que são os discípulos, que é você, que não precisa ter um título, sou missionário. Se você é um discípulo de Jesus, você foi chamado a pregar, a anunciar o Evangelho a todo mundo. E aí no poço está as pessoas que são usadas por Deus para compartilhar o Evangelho descendo na corda, no poço. Só que tem uma outra parte de pessoas também usadas por Deus para a obra do Evangelho, que estão segurando a corda, que são o suporte. Nessa ilustração, o Gaio está aqui segurando a corda, e Demétrio está descendo no poço. Quem é você? Ou você é o Diótrefes? Para que é isso? Para que isso? Isso aqui tem coisas mais importantes. Trazer missionário de Moçambique? Vamos consertar o ar. Não, você viu que a cadeira está rasgada? Quer trazer o missionário da Venezuela? Quem é você? Quem é você que me ouve? Quem é você que está ouvindo essa mensagem que Deus está trazendo à igreja? Voltando para a 3 João, no versículo 7, se atenta a vivermos como cooperadores. Você é um cooperador ou você é uma plateia? Você é alguém que assiste à obra de Deus ou você é alguém que coopera com a obra de Deus? Versículo 7 de 3 João. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma do gentil. Em algumas versões está, eles não receberam ajuda alguma dos de fora. Sabe por quê? Porque eles entenderam que na obra de Deus, eu sou responsável.
eu faço parte. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Não é de fora, é meu, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade que faz parte. Isso aqui é uma consciência, isso aqui é uma maturidade. Eu estava vendo isso aqui e, misericórdia, como nós temos que crescer e entender que há coisas que Deus confiou a nós, não são de outros, não temos que esperar o Papai Noel, são obrigações nossas, que nós devemos fazer para viver de acordo com o qual que honre a Deus. Final do versículo 6, quando João está falando a Gaio, continue ajudando, de modo que honre a Deus. Tem responsabilidades que são nossas, que nós não devemos nos furtar e assumir. E aí eu estava pensando, eu não sei se eu vou falar, e eu quero, antes de falar, eu vou contar um testemunho, que eu fui abençoado, tremendamente abençoado. Quando geralmente eu cito o nome de uma pessoa, e eu vou citar, eu falo com essa pessoa antes. Não deu tempo. Me perdoa, 70 vezes 7, antes de eu falar, tá bom? 70 vezes 7 e se vira com Deus agora. Eu fui tremendamente... O contexto aqui que eu estou falando, lembra, eu já falei de Gaio, já falei de Diótrefes, já falei de Demétrio, e agora eu estou falando de irmãos que vivem pelo nome e não buscam holofotes. Eu vou citar o nome de uma irmã que eu fui impactado, abençoado, e ela não sabe. E ela não busca holofote para si, por isso que ela não faz nem ideia e ela está me ouvindo. Deus falou muito comigo na última Assembleia Administrativa. A maioria não estava aqui. Pula essa parte. Foi apresentado aqui pelo administrativo da igreja, pela tesouraria da igreja, a situação financeira da nossa igreja, que não sabemos se vai ter IBNT 2026. Você que não veio, estou dividindo com você essa graça, tá bom? Ore por nós. E aí, quando o irmão da tesouraria mostrou a situação, e se você, que nem eu, que não é de exatas, eu não sou de exatas, aí eles facilitam, eles colocam cores. E só estava tudo vermelho, aí dava para entender. Estava tudo vermelho. E aí eu estava achando, agora eu estou confessando o pecado, tá? Eu estava achando que o problema das nossas finanças era por causa de dinheiro. Acredita? E eu já pensando, falei, Deus, o que está acontecendo? O povo nem aqui está, os membros, nem aqui está. O pessoal não está nem preocupado. E aí, como vou usar as palavras do pastor Justin, né? Não vai vir de fora. Ajuda não vai vir de fora. Eles viviam pelo nome, sem receber ajuda alguma dos de fora. É responsabilidade nossa. Amém. Glória a Deus. Aí eu achando que o problema era dinheiro. Eu achando que a causa do nosso problema financeiro era a falta de dinheiro. E aí o pessoal mostrando, porque é transparência, e aquilo estava, meu pai, eu estava preocupadaço. No final da assembleia, Heather pegou o microfone. E apesar de ter 4 pastores aqui na assembleia, veio da Heather, igreja, nós devemos orar. Nós devemos orar. Joelhinho no chão, telefone do céu, já aprendeu essa música? Nós devemos orar, nós devemos ter essa consciência despertada. Você tem orado pela sua igreja? Você tem deixado de orar pela sua igreja? E agora é com você mesmo que é membro da igreja e fala assim, os problemas financeiros da igreja é da igreja. Não vai vir de fora.
Sabe quem vai resolver? Aqueles que vivem pelo nome. Quem é você? Você é um Diótrefes? Que manipula, que quer atenção, que quer holofote, mas que é um obstáculo para o trabalho e a obra de Jesus em Caraguá? Quem é você? Ou você é alguém que vive pelo nome? Que não interessa as nossas próprias reputações ou os nossos nomes pessoais, mas eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no meio de nós. É uma consciência de ser membro, é uma consciência de ser parte. E quando eu sair daqui, nós temos que orar. Aí, segunda-feira, que é 9 horas, ou 9 da manhã, ou às 21 horas. Fomos orar lá em casa. Vou falar isso para minha vergonha, tá? Para minha vergonha. Chamamos a Laura. A Laura veio. O que foi? Vamos orar pela igreja. Aí a Laura, que pergunta que ela faz? Por quê? Porque ontem na igreja foi apresentado alguns problemas da igreja e nós precisamos, filha, nos posicionar e orar pela igreja. Porque ela estava acostumada a orar pela igreja antes de dormir. Na cabeça dela, orar pela igreja é partir para... Aí caiu a ficha, eu falei assim, aquele direcionamento que a Heather deu, revelou que dentro da minha casa eu tenho falhado em ensinar a minha filha que ela deve viver pelo nome, agir como um agente responsável, alguém que é parte do corpo de Cristo e não um observador, não um telespectador, não um público, não uma plateia, mas alguém que é parte. Obrigado. De verdade. Como você tem sido na missão de Deus na cidade? Como Deus tem falado com você quanto à sua postura e vida? Você vive pelo nome de quem? Pelo seu? Você age para o nome de quem? Você é omisso para o nome de quem? Você é ativo para o nome de quem? Esses irmãos não buscavam sua própria glória, nem fama, nem status, viviam para o nome. Enquanto eu chamo a equipe de louvor, eu quero que você pense como nós temos esse potencial de influenciar e ser influenciado. Eu quero que você pense nesse tema dos influenciadores na casa de Deus, que se movem em missão pelo nome do Senhor. Assim como João, devemos orientar, guiar, ensinar aos nossos jovens e aos que chegam em nossa igreja a discernir aquilo que nos influencia, a ter discernimento com as vozes que correm para dentro da gente e orar. É espiritual, numa comunidade espiritual, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Frequência, disciplina de oração, leitura, dízimo. Você ouviu o Anderson falando hoje? Dízimo começa no coração, com alegria, com contentamento. E eu achando que o problema nosso financeiro era dinheiro. É maturidade espiritual. Você viu o primeiro elogio que Gaio recebeu na carta? Espero que a sua saúde física esteja tão bem quanto a sua saúde espiritual. Maturidade. Gaio era alguém com maturidade espiritual. Que influenciador. Que gente do bem. Precisamos de pessoas assim. Mas, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 1. Paulo diz: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo.
Paulo está sendo orgulhoso? Não. Se você olhar para a vida de Paulo, suas cartas, a maioria, o home office dele era preso. O home office de Paulo era num calabouço, acorrentado. Quando ele não estava náufrago, quando ele não estava sendo picado por cobra, quando ele não estava sendo apedrejado, quando não estava correndo para fugir de que queriam tirar a cabeça dele. Paulo aqui está falando, se você olhar para mim, você só vai encontrar Cristo. Quando as pessoas olham para nós, elas veem o quê? Uma instituição ou uma comunidade do Cristo? Gente do Cristo. Aquele povo lá é diferente. Eles são cristãos. Gente do Cristo. Mas eu quero 2 alertas. Eu vou ler seguido os versículos, tá? Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com as vozes que você ouve e te afastam da obra de Deus. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Por isso, anota aí. A influência pode ser tanto positiva quanto negativa. É importante estar atento às companhias e ao impacto que temos sobre os outros. E nós vamos agora para o momento do apelo. E o que nós vamos ou podemos orar nesse momento, depois de 3 João? O altar vai estar aberto para aqueles que querem se apresentar como pessoas que desejam ser usadas por Deus para inspirar outros a seguirem os passos de Jesus. Mas que também possamos pedir discernimento com tudo aquilo que se apresenta no nosso dia a dia e que tenta nos afastar para longe de Deus e distante do convívio e da comunhão com os irmãos. Porque, queridos, em 3 João, termina com uma das evidências gritantes de alguém que é discípulo de Jesus. É alguém que preza pela comunhão. Lembra que eu falei que a nossa maior marca é o amor? Deve ser o amor. Olha só como João termina. Versículo 13. Rapaz, eu tenho tanta coisa para te escrever. Eu tenho tanta coisa para falar para você. Mas eu não desejo fazer por WhatsApp nem com emoji. Em vez disso, eu quero um tempo de mesa. Eu espero visitá-lo em breve. Então nós vamos conversar face a face. Eu quero muito estar com você. Discípulo de Jesus preza pela comunhão e nós temos que discernir. Deus, eu estou afastado dos meus irmãos, ou eu sou um com eles. Ore por isso. O altar também vai estar aberto. E aí, hoje eu vou me permitir a estar não orando apenas por você, mas hoje eu também quero orar. Hoje eu também quero dobrar os meus joelhos, porque o altar vai estar aberto para todo aquele que deseja se apresentar a viver uma vida pelo nome dos nomes. Eu quero ser alguém que não tenha nome, mas que se for escrever sobre mim, era aquele que vivia pelo nome. Eu quero ser alguém que possa ensinar isso para minha filha. Eu quero ser alguém que possa dar testemunho isso para minha esposa, para minha família. Eu quero ser alguém em que as pessoas possam ver. Ele vive pelo nome. Ele vive de acordo com a verdade. E você vai me encontrar ao seu lado aqui. Não mais como plateia, não mais como audiência, mas como alguém
que quer viver pelo nome que está acima de todo nome, o nosso Senhor Jesus. E é a voz dele, são as palavras dele que devem correr para dentro do nosso coração. Em nome de Jesus.